Queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Este amigo que vos fala é o pastor Sérgio, estamos aqui de volta. E quero convidar você para se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu. E receber nossas notificações, né? Ativando o sininho de notificações para receber nossas informações. E assim você ser abençoado todas as vezes que nós trazemos aqui um vídeo novo, tratando a respeito da palavra de Deus, que o nosso propósito aqui, como já falamos, é edificar a sua fé. Eu quero convidar você para ler conosco Mateus capítulo 4, alguns versículos para termos a compreensão. Diz assim o texto do versículo 1 do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Muito bem. Dentro da compreensão dessa narrativa desse texto, porque nós temos alguns versículos mais adiante, você já conhece bem, eu quero refletir com você e até intitular essa pequena reflexão como dirigido pelo Espírito Santo. Essa pequena reflexão tem como tema dirigidos pelo Espírito Santo. Todos nós sabemos que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. A sua vida foi totalmente norteada, guiada pela pessoa bendita do Espírito Santo. O contexto do capítulo 3, versículo 13, vai falar que antes de Jesus ir ao deserto, a Bíblia vai nos trazer o cenário do seu batismo. Ele é batizado. Versículo 13 diz: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. A narrativa do texto vai dizer que Jesus veio da Galileia para o Jordão. Você vai observar que Jesus ele vai principiar o seu ministério, só que antes dele principiar o seu ministério, passando pelo batismo e muito depois pelo deserto, ele vai descer ao Rio Jordão. O texto é bem claro em dizer que ele vai ao Jordão para ser batizado. E a expressão Jordão significa aquele que desce. O Rio Jordão, ele se encontrava geograficamente em uma região muito baixa. E por este motivo também recebe o nome Rio Jordão, porque são regiões baixas pelos quais o Rio Jordão percorre. Jesus desce, ele não sobe, ele desce. Isso vai nos ensinar, e eu quero já acreditar, que a ação de Jesus descer ao Rio Jordão é uma ação já conduzida pela pessoa do Pai, pelo Espírito Santo, que haveria ainda de vir sobre ele, mas que já estava com ele. Isso é muito importante você entender. O Espírito ainda já estava com ele, o Espírito Santo. Ele ainda não havia sido batizado, selado, podemos dizer assim. Mas o Espírito Santo já estava conduzindo ele. O que ele faz? Ele leva Jesus às partes baixas do Rio Jordão. A vida com Deus é assim. Para cumprir o plano e o propósito dele na nossa vida, muitas vezes o Espírito Santo nos conduz a lugares baixos da vida. Nem sempre estar nos lugares altos significa estar dentro de uma vontade divina. Mas sempre que você estiver em lugar baixo, pode acreditar no que eu estou lhe dizendo à luz do texto bíblico. É porque Deus está querendo realizar e concretizar um plano que traçou para você. Há sempre um plano de Deus nos lugares baixos da vida que você trilhar. Então não fique desesperado, não fique contristado, triste, não fique frustrado quando Deus permitir você passar por algum vale, por algum lugar baixo da vida. Deus está querendo conduzir você por lugares baixos
para elevar você mais adiante. E você vai observar que Jesus, depois do batismo nas águas, ele sai dali e vai mais adiante. Ele não fica no Rio Jordão, no lugar baixo. Ele apenas passa pelo Rio Jordão. Jesus está conduzindo você por uma passagem. É uma passagem. Você não vai permanecer ali. Você não vai ficar ali no Rio Jordão todo o tempo. É para a realização da justiça de Deus. É para o cumprimento de algo que Deus está querendo realizar dentro do plano, dentro do projeto dele. E olha que quando Jesus passa pelo Rio Jordão, Jesus vai passar por momentos extraordinários. Ele vai viver um momento extraordinário. E o primeiro momento que Jesus vive é permitir que a vontade de Deus seja executada. Porque João Batista, ele vai querer ser batizado por Jesus, ele vai rejeitar o batismo, mas Jesus chega e diz: não, João, deixa que toda a justiça se cumpra. A justiça ali era a vontade de Deus. Deus determinou que fosse daquela forma. Naquele momento, João Batista se posiciona como um pastor e Jesus se posiciona como uma ovelha que é batizada pelo seu pastor. Jesus, ele reconhece a autoridade espiritual que está sobre a cabeça de João Batista e se submete como um filho obediente. Ele se submete como uma ovelha ao pastor. Que coisa interessante. Veja que revelação extraordinária. Nos lugares baixos da vida, Jesus nos ensina a obediência à autoridade espiritual que Deus constituiu. Deus permite muitas vezes lugares baixos para nos ensinar, entender e compreender e viver debaixo de uma autoridade espiritual, a autoridade de cima e a autoridade de baixo que ele mesmo constituiu. Depois o texto sagrado vai dizer que quando Jesus é batizado, os céus se abrem, aleluia, os céus se abrem. Escute, nos lugares baixos não existe céu de bronze, mesmo nos lugares mais baixos da vida, existe sempre um céu aberto para o Filho de Deus. Você é filho de Deus, Jesus estava na condição de filho de Deus, mas mesmo no lugar baixo, os céus se abriram para ele. E para quê? Para algo muito extraordinário. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. O que está acontecendo ali? Jesus está recebendo uma unção para a realização do plano da salvação. Deus, ele está permitindo eu e você passar por lugares baixos para dar a mim, para dar a você um revestimento novo, uma unção nova. Ele está simplesmente conduzindo você por lugares baixos para você receber algo que não receberia nos lugares altos. Acredite que é exatamente isso. Depois Jesus ouve uma voz, a Bíblia diz que uma voz do céu soa e é o Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho muita alegria. Nos lugares baixos, o texto sagrado vai nos ensinar que, como filho de Deus, existe sempre uma voz vinda do alto a nosso favor. A voz do Pai, a voz de amor, a voz daquele que está ali consolando, confortando, que está sempre dando a mim e dando a você uma palavra de paternidade. Está sempre colocando a mim e a você numa condição de filho. Ele diz: este é o meu filho. E Deus nos condiciona a essa filiação independente, quer estejamos nos lugares altos ou nos lugares baixos. E Jesus estava no lugar baixo, mas ele diz: este é o meu filho amado. E dá a Jesus a condição para vencer e cumprir o plano dele, o plano de salvação. E Deus vai fazer isso comigo, Deus vai fazer isso com você se você está passando por um lugar baixo. Quando ele sai dali, o texto sagrado vai dizer que o Espírito Santo continua conduzindo Jesus e leva ele para o deserto. Parece uma contradição, não é? O Pai, em um momento, diz: este é o meu Filho amado e quem me traz alegria. O texto vai dizer que naquele momento o próprio Pai, que disse que amava o Filho, leva agora ele para um deserto.
É meio contrassenso isso, mas nós estamos entendendo que Deus levou ele para o deserto, o próprio Espírito Santo, para a realização de uma grande obra. Jesus, ele precisou experimentar no deserto o que muitos outros homens também experimentaram, como Moisés, né? Como Abraão, na verdade, como Jacó, como Isaac. Jesus também passou pelo deserto. Comigo e com você não vai ser diferente. Todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus, todos aqueles que Deus chamou, têm um deserto para passar. Mas escute, não é o diabo que está colocando esse deserto. O Espírito Santo está conduzindo você pelo deserto. Sabe por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele não vai deixar você morrer no deserto. Sabe por que o Espírito Santo? Porque ele está passando com você pelo deserto. Ele não está deixando você no deserto. É uma passagem. É apenas uma passagem. Algo experimental. Algo que ele vai gerar lá naquele deserto. Uma experiência que você e eu nunca passamos. Mas que ele vai permitir você passar. E uma das coisas que Jesus nos ensina que é prioridade no deserto é a palavra dele em nosso coração. Veja que Jesus vence o maligno através do poder da palavra. E o poder da palavra faz um efeito tão forte na vida de Jesus que ele não cita outra coisa senão as Escrituras. Ele está em um momento de oração, ele está em um momento de comunhão, mas ele não deixa faltar ali a palavra de Deus. O que significa? O que isso traz para mim? É que no deserto não basta só estar orando. É preciso você ter a palavra dentro de você. É preciso você estar alimentado com a palavra de Deus. É preciso que a palavra esteja aqui, bem perto de você, em sua mente, dentro de você. E Jesus estava com a palavra ali. Ele estava dentro dele com a mensagem certa, a palavra certa. Mas olha, não fala asneira. Quando chegar a tentação, porque a tentação vai vir no deserto, não fica falando qualquer coisa. Fale a palavra de Deus. Tenha apenas em seus lábios o poder da palavra de Deus. E como Jesus disse, fale também, assim está escrito. E o poder da palavra vai dar livramento a você. E o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus para aquele lugar deserto. Mas ele, aos 40 dias, depois de vencer, porque toda vez que o Espírito Santo leva você a fazer alguma coisa, é para um final de vitória. Jesus, depois que saiu do deserto, ele não saiu perdedor, ele saiu um vencedor. Isso não vai ser diferente comigo e com você. Ele pode até nos levar ao deserto, mas não para perder, não para ser um fracassado, mas para vencer, para sair de lá de cabeça erguida, aparentemente até muito frágil, muito debilitado, mas cheio do poder de Deus, cheio da graça, cheio de uma nova unção, cheio de uma nova expectativa, cheio de esperança, cheio de vida para dar àqueles que vão se aproximar de mim e de você. É para isso que serve o deserto. E Jesus sai de lá vitorioso. Deus te abençoe. Fica firme no deserto, mas fica firme em oração e com a palavra de Deus. Duas coisas, oração e com a palavra de Deus. Sem se esquecer que em meio a essa tentação, Jesus é um homem que se policia, que se vigia, ele está vigilante. Tanto é que quando Satanás se aproxima, ele vigia o momento da tentação. E a prova dessa sua vigilância está no fato de que ele não cede à tentação. Ele não está alienado, desapercebido das coisas. Ele tem uma percepção aguda, porque ele está vivendo um momento de muita intimidade com o Pai. Por isso que a oração e a vida da palavra, ela nos leva a uma vida muito próxima com Deus. Por isso que Jesus tem uma percepção muito aguda. Ele percebe o diabo vindo de longe. E toda vez que Satanás aparece, já com um argumento preparado, ele também tem uma
palavra preparada. Ele também tem uma ferramenta certa. Ele não pega qualquer palavra. Ele não joga fora o seu tempo, porque não tem tempo a perder um momento de tentação. Ele não desperdiça palavras. Não desperdice tempo. Não desperdice palavra. Não desperdiça nada que vem de Deus para você vencer. No momento de batalha que Jesus está vivendo, ele não deixa nada ser desperdiçado. Ele aproveita cada vírgula, ele aproveita cada pensamento, cada palavra que vem. Ele aproveita com graça, ele aproveita com poder para arrebatar todas as artimanhas do diabo. E o texto diz que ele sai dali, mas sai um vencedor. Não se esquecendo que depois que ele é tentado e vence a tentação, diz o texto sagrado, a narrativa do texto vai dizer que os anjos do Senhor vêm e o servem, o consolam. Aleluia. Depois de um final de batalha, Deus vai vir prover para você todas as suas necessidades. Depois de um momento de guerra, porque foi um momento de guerra de Jesus, o Espírito Santo que o conduziu ali vai consolar você, vai consolar a mim, vai prover todas as suas necessidades. E quando você for consolado e fortalecido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazer você sair desse deserto poderoso, ungido no Senhor. Vai fazer você sair de lá cheio de bons frutos e frutos que vão glorificar a Deus. Que esta palavra te fortaleça, que essa semana você inicie uma semana debaixo da graça, cheio do Espírito Santo. Não tenha medo, ei, escute, não tenha medo pelos caminhos e desertos que o Espírito Santo conduzir você. Ele não está errando, ele não erra, ele não perde, ele não dá um passo errado em relação à sua vida. Nada está errado. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe por que está conduzindo você a lugares baixos. Ele sabe por que está conduzindo você para esse deserto. Fica em paz. O Espírito Santo está aí com você e vai passar com você, não só pelos lugares baixos, mas também por esse deserto. E você vai sair de cabeça erguida, como um vencedor na presença de Deus. Deus te abençoe e tenha uma semana abundantemente regada, conduzida pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus.